Não menos importante, na verdade, a gente já está no nível profundo e agora a gente vai ficar ainda mais profundo. A gente vai falar sobre um fator que não falam pela internet, porque tem receio, porque tem medo. Quando você fala assim, eu vou misturar esse assunto, finanças, dinheiro, com espiritualidade, mas uma coisa não combina com a outra. Pois bem, eu vou te mostrar que combina. E, na verdade, esse pode ser o ponto que pode estar bagunçando, te travando financeiramente de uma maneira que você não tem nem ideia. E se você ainda não compartilhou com aquela pessoa que você acabou de pensar nesse momento, compartilhe. Porque isso que eu vou te falar aqui pode ser o ponto de virada não só em nível emocional, mas também em nível financeiro, técnico, porque o nível espiritual é onde pode estar travando a sua vida financeira de uma maneira que você nem tem noção que acontece. E essa revelação é como libertação para a sua vida. Então, se você ainda não compartilhou com alguém, não compartilhou com um amigo, não compartilhou com um familiar, esse é o momento. Porque isso daqui vai ser a chave que vai destravar o seu entendimento para aquilo que pode estar acontecendo em nível invisível, mas que é extremamente real. Porque quando a gente fala sobre a questão espiritual, muitas vezes as pessoas percebem isso de forma filosófica. E, sinceramente, essa percepção filosófica ela é importante em determinado ponto, mas se a gente não tem uma compreensão mais prática da coisa, de que aquilo realmente está acontecendo, apesar da gente não ver, mas a gente pode sentir, e a gente pode experimentar, porque a vida financeira fica travada e a gente fala assim, poxa, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou poupando dinheiro, eu estou juntando dinheiro, eu estou me organizando financeiramente, eu estou evitando dívidas, eu estou tentando lidar melhor com a minha vida emocional que tem a ver com dinheiro, mas por que ainda está tudo travado? E simplesmente você não sabe. Mas eu vou te revelar o principal motivo que pode estar te travando financeiramente. O motivo mais profundo. Que é o seguinte, quando a gente fala de nível espiritual, eu quero fazer um disclaimer aqui que é o seguinte. A gente tem que basear naquilo que é considerado como verdade. E, sinceramente, eu não sou o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Eu sou ser humano assim como você. Aquilo que eu julgo como verdade pode estar errado. Porque, querendo ou não, o meu senso de valor, o meu juízo de valor, ele pode estar condicionado, ele pode estar distorcido. Porque eu sou ser humano e eu sou imperfeito, assim como você é. Eu falei aqui sobre erros que eu cometi, sobre situações, várias situações que você pode ter se identificado, né? E querendo ou não, quando eu falo sobre a verdade, eu não posso basear naquilo que eu estou falando. Poxa, Felipe, então onde é que eu vou encontrar a verdade? Bom, isso pode ir em alinhamento ou então contra a sua cosmovisão. Porque talvez você não se identifique com essa história toda que eu vou te contar a partir de agora. Mas mesmo assim, se você não se identifica, eu te recomendo ficar, porque você pode ter uma revelação que talvez você nunca tenha tido até então. Querendo ou não, quando a gente fala de fator espiritual, a gente tem que se basear na verdade, como eu já disse. E a verdade é única. E a verdade vem de um só, que é Deus. E Deus já disse determinadas verdades, aliás, muitas verdades, que isso foi registrado na Bíblia. E essas verdades, elas estão ali justamente para nos orientar, para nos direcionar, para nos ensinar, de modo que você possa se guiar por essa vida, de modo que você possa ter inspiração do próprio Deus para você poder realmente deslanchar. E inclusive financeiramente. Mas como assim? O que tem a ver dinheiro? O que tem a ver finanças com Bíblia? O que tem a ver finanças com espiritualidade? O que tem a ver isso tudo? Se você pega o Novo Testamento, foi falado 10 vezes mais sobre dinheiro, riquezas e bens do que salvação e fé. Então, se Deus não quisesse ensinar os seus filhos, ensinar as pessoas sobre dinheiro, sobre riquezas, ele não deixaria tanta coisa escrita, ele não permitiria que tanta coisa fosse escrita, ele focaria em outros temas. Só que a questão financeira, ela é tão impactante e ela é tão profunda na vida do ser humano, que se a gente não tomar o cuidado necessário, que se a gente não prestar atenção sobre essas coisas que a gente vai começar a falar agora, simplesmente a gente acaba ficando travado financeiramente, passa a vida, passa anos, passa décadas e simplesmente a vida financeira não flui. Por quê? Porque você não teve revelação daquilo que realmente está te travando, que pode ser o aspecto espiritual e muito provavelmente é o aspecto espiritual. Poxa, e aí? Onde que eu estou querendo conduzir isso tudo? E talvez, muito provavelmente, você esteja sendo travado financeiramente por questões, por influências demoníacas. Como assim, Felipe? Influências demoníacas? Onde que está isso? Existe um espírito demoníaco chamado Mamon. E esse espírito demoníaco, como qualquer outro espírito demoníaco, ele se baseia no engano, ele se baseia na mentira e ele se baseia na ilusão. E querendo ou não, isso daí pode fazer com que você tenha um nível de interpretação em relação à sua vida financeira, uma condução emocional, inclusive, uma condução das práticas financeiras na sua vida de uma maneira que você não quer. E você se sente travado, você não consegue progredir. Porque lembra, pode estar tudo certinho, mas tem algo que está te travando.
Então, o que ocorre? Muitas vezes a gente é ensinado, ou é enganado, ou é iludido por mentiras que é contado pelo cinema, que é contado pela mídia, que é contado pela história, né? Por mais que existam aí livros de história, a gente sabe que, querendo ou não, muita coisa foi contada para que a gente pudesse aprender determinada visão, mas não foi na prática aquilo que aconteceu. E quando a gente vai investigar um pouco melhor, existem várias versões da mesma história. Então, assim, esse espírito demoníaco, chamado Mamon, te conta mentiras, te conta ilusões, te leva a ter determinados enganos. E querendo ou não, você acaba tendo determinadas práticas que não são congruentes com aquilo que você deseja para sua vida. Mas no que se refere a dinheiro, então, a principal entidade demoníaca, a principal entidade espiritual é Mamon. Mas, Felipe, Mamon? Quem que é esse Mamon? Mamonas assassinas? Não, Mamonas assassinas não. Para isso, a gente precisa entender se, primeiro, Mamon existe mesmo. E onde que a gente vai encontrar referências a Mamon? Tem várias referências, na verdade, no Novo Testamento, que tem o original em grego, né? Mas a principal referência que a gente vai adotar aqui está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois mestres, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Nesse caso, Mamon, em algumas traduções, também é traduzido como dinheiro ou como riquezas. Mas nesse caso aqui, a gente está falando do espírito de cobiça, o espírito de inveja, o espírito de escassez, o espírito de toda coisa ruim relacionada a dinheiro. No original, no original no grego, a palavra é mamoná. Deus é Tel e essa parte que é mamon, algumas traduções trazem como mamon, outras trazem como dinheiro, outras trazem como riquezas, é mamoná. E mamoná é uma palavra no aramaico antigo que significa a ideia de posse, de riqueza, de status, de tudo que é mais valorizado em relação a Deus. Então, assim, quando você fala, poxa, nessa passagem, quando eu vejo lá numa tradução bíblica, ninguém pode servir, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Deus não é oposto ao dinheiro, muito pelo contrário. Deus usa o dinheiro como instrumento de mordomia, de fidelidade. Nos treina nessa vida que a gente está, nesse ambiente que a gente está, nessa terra que a gente está, para que a gente possa servir bem a Ele. Então, o dinheiro não é oposto a Deus. As riquezas não são opostas a Deus. O que é oposto a Deus é Mamon, o espírito demoníaco. É completamente oposto. E nesse sentido, inclusive no versículo bíblico, a gente percebe a palavra ou. Significa que existe uma oposição. Ou é uma coisa ou é outra coisa. Nesse caso, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Por que eu estou fazendo essa distinção tão importante? Porque muitos cristãos, né, todas as pessoas, na verdade, que às vezes olham para a Bíblia, olham para determinadas traduções e acaba vendo lá Deus e o dinheiro, coloca uma crença na sua cabeça de que precisa fazer voto de pobreza. Se Deus não gosta de dinheiro, então eu vou preferir a Deus e que se dane o dinheiro. Né? Eu não vou ficar com dinheiro, coisa nenhuma, dinheiro é coisa ruim, dinheiro é coisa do maligno, etc, etc, etc. Isso daí depois a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas, na verdade, no profundo do profundo, a tradução original, no grego, está trazendo Deus como oposição a Mamon. Então, a gente está falando da entidade divina, suprema, absoluta, o Todo-Poderoso, e uma entidade demoníaca que é extremamente poderosa também e extremamente sutil. Não mais poderoso que Deus, óbvio, mas é extremamente poderosa, extremamente sutil, que pode estar impedindo você de ter uma progressão financeira, de estar travando você financeiramente. E isso é muito sério. Então, o que acontece? Deus não é oposto ao dinheiro. Deus não é oposto às riquezas. Deus é oposto a qualquer coisa que esteja no lugar que ele deveria estar, que é o seu coração. Nesse caso, Deus é oposto a Mamon. Deus é oposto àquilo que vai estar roubando a sua atenção, que vai estar roubando o seu foco em relação a ele. Deus não quer o seu dinheiro. Sinceramente, Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer o seu coração. Se o seu coração está direcionado para as riquezas desse mundo, bom, deixa eu te falar, o seu coração está em Mamon. O seu coração está no espírito demoníaco, que se você soubesse que é um espírito demoníaco, você provavelmente não estaria servindo a ele. Você estaria focado em Deus. Então, assim, as duas coisas são opostas. E isso é extremamente importante porque tem uma passagem bíblica, antes dessa, inclusive, em Mateus 6, 21, que diz o seguinte: onde estiver o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Então, eu quero que você me fale agora no comentário. Se você está sentindo nesse momento, na sua vida, nessa circunstância toda que a gente está vendo, está experimentando, ansiedade ou preocupação excessiva em relação ao dinheiro, se você sente falta de provisão financeira na sua vida, se você tem medo do futuro, se você tem medo de escassez, da falta de recursos na sua vida, se você
tem recursos financeiros, tem alguma reserva ou alguma coisa assim, você está confiando nas suas reservas, nos seus investimentos, nos seus bens, muito provavelmente você está sob influência do espírito demoníaco de Mamon. Por mais que você seja cristão, por mais que você seja batizado, você pode estar sob influência de um espírito demoníaco e provavelmente você nem sabia disso. Então eu quero que você agora escreva nos comentários se você sabia que existe essa influência demoníaca chamada Mamon que pode estar te travando financeiramente. É sim ou não? E mais uma coisa, eu quero que você também escreva nos comentários se você sabia, se você tinha esse entendimento que eu acabei de revelar. Porque a gente vai falar nas outras lives, em outras propostas, nas redes sociais, muito sobre esse assunto. De uma maneira um pouco mais profunda, de uma maneira um pouco mais estruturada, porque, sinceramente, esse nível de revelação vai fazer com que você viva financeiramente muito mais leve, muito mais tranquilo, sabendo que a sua vida pode estar, aliás, que a sua vida pode estar nas mãos realmente de quem manda no jogo todo, que é nas mãos do próprio Deus. Então a sua provisão pode estar garantida, os seus desejos podem estar garantidos, aquilo que Deus tem para você realmente pode estar garantido, desde que você esteja com o coração nele, não com o coração nas riquezas, não com o coração no dinheiro, não com o coração em qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. Pois é, a maioria das pessoas que está comentando aqui não conhecia sobre essa questão, né, sobre esse fator espiritual que é extremamente impactante na nossa vida financeira e que a gente acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Só para você ter uma noção, na Bíblia, no Novo Testamento, tem cerca de 200 versículos relacionados à fé e salvação e mais de 2.000 versículos relacionados a dinheiro. Se não fosse um assunto importante, eu acho que Deus não escreveria tanto sobre esse assunto. É lógico, tem chamado de atenção, tem puxão de orelha, tem um monte de coisas, né, que precisam ser observadas e tal. Mas no final das contas, o que Deus está falando em todos esses aspectos é: eu não quero o seu dinheiro, eu quero o seu coração. É lógico que ele usa o dinheiro como instrumento para tratar a gente, né? No fogo, inclusive. Ele não quer o nosso dinheiro, ele não precisa do nosso. A gente tem a capacidade e também o dever de fazer mordomia, né? De ser bons mordomos, de usar bem aqueles recursos que ele disponibiliza para a gente. Mas ele não precisa do nosso dinheiro. Ele é todo poderoso, ele é dono de tudo, né? Não precisa de absolutamente nada disso. E, exatamente, o dinheiro ele é um meio, na verdade é um instrumento, né? Um instrumento de troca. Então, assim, uma coisa também que eu quero estar fazendo um link, que aí você vai começar a conectar de uma forma muito mais profunda. A gente falou inicialmente nessa live sobre questões técnicas, questões financeiras, em que a pessoa faz má administração do dinheiro, pode ter excesso de dívida, pode estar usando os instrumentos financeiros de uma maneira que pode estar prejudicando a vida dela. E a gente sabe que todos esses links podem estar relacionados, e muitas vezes estão relacionados a nível emocional, porque a pessoa ela pode estar se sentindo culpada, ela pode estar se sentindo ansiosa, ela pode sentir raiva, ela pode sentir nojo, ela pode ter memórias distorcidas, ela pode ter algum evento que aconteceu ali na vida, na infância dela, que pode estar realmente fazendo com que ela se sinta de determinada maneira em relação ao dinheiro, que faz com que os objetivos dela simplesmente não fluam. Ela fica travada financeiramente. Mas eu quero fazer um link que é muito importante. As emoções em nível mais baixo, né? Não sei se você sabe, mas as emoções elas conseguem ser medidas em nível de frequência. Emoções com frequência mais baixa e emoções em frequências mais altas. As emoções em frequências mais baixas, medo, vergonha, culpa, inveja, ódio, né, várias outras emoções nesse sentido, é prato cheio para demônio. Escuta bem o que eu vou falar. Emoções baixas, de frequência mais baixa, é prato cheio para demônio, porque emoções são frequências espirituais. Como assim, Felipe? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é. Então, se você tem medo, sente medo, se você sente inveja, se você sente no seu coração cobiça, se você sente insegurança, se você sente qualquer outra coisa que é considerada vergonha, provavelmente você está manifestando, a partir do seu coração, um tipo de emoção que é baixa e que é prato cheio para demônio. E falando de dinheiro, se você sente culpa em relação ao dinheiro, se você sente vergonha em relação ao dinheiro, se você tem cobiça, inveja, etc, 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 o medo da falta de recurso, o medo da escassez, o medo de perder todo o dinheiro que você acumulou, isso é prato cheio para demônio. E a gente está falando justamente da principal manifestação demoníaca chamada Mamon. Me impressiona, inclusive, essa live não ter caído até agora, porque quando a gente começa a tratar sobre esse tipo de assunto, coisas estranhas começam a acontecer. E eu espero que aconteça, porque eu vou tocar na ferida várias e várias vezes. E isso é revelador. Revelador para você, foi revelador para mim, e eu espero que você agora, mais do que nunca, compartilhe com as outras pessoas para entender esse aspecto que pode estar travando a vida financeira de uma maneira que ela nem
imagina. Vamos chegando então ao final da nossa live. Eu espero que você possa ter tido aí níveis de revelação diferentes. Eu espero que você possa, inclusive, estar seguindo o canal, possa estar compartilhando essa live mais uma vez com outras pessoas. Eu sei que é muita informação, eu sei que é muita coisa para digerir. Como eu gosto de dizer, principalmente em nível espiritual, é sopa de pedra. Tem gente que fica com indigestão, tem gente que realmente não consegue processar a profundidade de determinadas coisas, e tudo bem, né? Se você, por exemplo, está aqui e se sentiu ofendido e tudo mais, bom, talvez esse assunto, talvez tudo isso que a gente falou aqui não seja o seu momento, e tudo bem, não faz problema, não tem problema nenhum. Agora, se você está aqui até agora e está escutando o que eu estou falando, inclusive sobre essa questão espiritual, eu inclusive te recomendo que continue seguindo tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, porque a gente vai falar mais sobre isso de maneiras ainda mais profundas, sobre a influência de Mamon na sua vida, e que para a gente possa trazer um nível de libertação espiritual, para que você possa também começar a destravar emocionalmente, para que você possa, inclusive, usar o dinheiro que você possui, que está na sua posse, você não é dono dele, está na sua posse, de modo mais adequado para que você flua na sua vida financeira de uma maneira diferente. Eu agradeço bastante a sua participação, né, a cada pessoa que comentou aqui, a cada pessoa que pôde participar e continua comigo nas redes sociais. Eu realmente quero fazer com que a sua vida financeira destrave de uma maneira que você jamais imaginou e que você jamais experimentou, ok? Um grande abraço